Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou dar início aqui à parte teórica do nosso trabalho. E se vocês viram uma peça de qualidade e uma dança de qualidade, pode esperar o mesmo da aula. A gente preparou uma aula muito divertida para vocês, viu? E peço a colaboração de todos. Vou passar a palavra aqui pro Marcos, viu? Obrigado. Com relação, tendo um ponto de vista biológico dessa, foi muito notável que o bioma que está presente aqui é a caatinga, nosso cenário maravilhoso. E uma das características dele é um bioma característico do Brasil. Ele se estende ao nosso território apenas e, tendo característica a flora do bioma da caatinga, ele é composto por plantas de raízes profundas, galhos entorcidos, cactos, estão presentes também no bioma. Uma das coisas que é necessário também notar em relação ao bioma da caatinga são as duas estações do ano bem definidas que ele tem. Uma, o verão e o inverno. O verão tendo um clima bem quente, tipo esse aqui que está fazendo agora em Brasília esses dias, e o inverno, só que mesmo com aquelas grandes bacias hidrográficas que existem no Nordeste, ainda assim o índice pluviométrico de lá é muito baixo, por isso que tem aquela seca, aquele chão inchado, aquela coisa bem difícil de se viver nele. Saindo um pouco dessa parte de bioma, dá para poder fazer uma análise, de como o corpo reage à falta da água, à desidratação dela. Pois é, Marcos. Você sabia que além da desidratação, ainda tem a desnutrição? Pois é, são dois dos fatores que esse bioma impõe aos seus habitantes. A desnutrição, por causa por esse bioma ser formado, em sua grande maioria, por indivíduos de classe social mais baixa, que não têm muito acesso à alimentação, a uma alimentação de qualidade, o que faz com que a desnutrição seja um fator muito presente entre eles. E o pior de tudo é a desidratação. A desidratação a curto prazo, ela causa uma boca seca, fadiga excessiva e tudo mais. E a desidratação que ocorre lá é do tipo de osmose, exatamente, é o processo de osmose, porque eles suam muito e perdem muita água através também da respiração, que é o vapor de água. Isso faz com que o processo de perda de água seja maior do que a perda de sais e minerais. O que acarreta o quê? Que as células tenham que manter um equilíbrio. Por quê? Eu perco água do meu organismo para o meio, entenderam? E o que acontece? A célula tende a liberar a água dela para o seu próprio organismo para manter o equilíbrio entre o organismo e meio celular, através da osmose, que é a transferência da água de um meio de menor concentração para um de maior concentração, no caso aqui de sais e minerais. Porque com a perda de água, há o acúmulo de sais e minerais no nosso organismo. Pelo fato de não haver água, não vai haver a dissolução dos sais e dos minerais no nosso organismo. Por isso, a célula vai tender a liberar a água para poder ocorrer esse equilíbrio. E aí já pode estar no estado mais avançado da desidratação, que vem com o desmaio, e com essa perda de água das células, pode ocorrer até a falência de alguns órgãos vitais. Volto a falar, a mesma propaganda do governo, gente, vamos beber água que está ruim esses dias. Saindo um pouco desse âmbito da microbiologia, uma análise da microbiologia dentro da peça, é possível fazer uma análise das relações ecológicas que existem nela. Dentro das relações ecológicas existem as relações harmônicas e desarmônicas, intraespecíficas e interespecíficas. Luiz, você sabe o que é relação inter e intraespecífica? Eu nunca ouvi falar disso antes. A relação intra e interespecífica que foi citada nos dois pode ser, na verdade, é bem simples. Intraespecífica é a relação que se tem com dois indivíduos da mesma espécie e interespecífica é a relação de dois indivíduos de espécies diferentes. Pode ser a harmônica, ou seja, ambos os lados ganham, e a desarmônica, quer dizer, pode ser que ambos os lados percam, mas também pode ser que sempre alguém sai prejudicado nesse meio.
quando eu fico falando que um perde e outro ganha, eu me refiro a gasto e ganho de energia que um passa para o outro. Luiz, você pode perceber isso na peça? Eu acho que sim. Eu acho que a intraespecífica eu consegui ver de sociedade, quando a família toda se ajuda para conseguir cada um ter uma função. E a interespecífica eu acho que eu vi de predatismo, quando o Fabiano caçou o preado para poder sobreviver. Se não me engano. E isso é o ponto de vista biológico que a gente consegue fazer na peça. Bioma, as relações que existem, a maneira do corpo reagir. E aí existem também várias outras análises que a gente pode fazer. Mas as principais assim, que a gente pode focar agora são essas. Passo a palavra agora para o próximo. Respeite, bastardo! A Hitler! Que acha, já cansei demais. Mas trabalhando o tempo inteiro, agora dá um tempinho aqui. Mas rapaz, onde já se viu? Oxe. Pra trabalhar, rapaz! Mas eu tô cansado, patrão, eu já trabalhei demais. Ah, não tô nem aí. Pra Mas é só um trabalhar. descansinho, patrão, por favor. Rapaz, deixa de conversa, quem manda aqui sou eu. Senhor, sacão. Podemos relacionar os judeus e os sertanejos relegados com a nossa peça, onde Fabiano interpreta um sertanejo que migra de cidade em cidade fugindo da seca. A repressão que é sofrida por Fabiano, ela é praticada pelo soldado amarelo, mas essa repressão também pode ser relacionada à repressão que é sofrida pelos sertanejos por parte dos coronéis daquela época. Os coronéis mantinham uma enorme massa de sertanejos sobre uma grande miséria de trabalho. Eles não podiam sair daquilo porque eles não tinham como sobreviver, não tinha aonde plantar o seu alimento para poder sobreviver. Outro fator que assolou muito isso foi a seca. A seca chegou destruindo as plantações, matou muitos animais e secou os poucos reservatórios que eles ainda tinham. No livro, Fabiano diz que eles estão fadados a vagar pela terra igual aos judeus errantes. Os judeus sofriam muito preconceito pelos nazistas, porque os nazistas diziam que eles tinham uma parcela de culpa numa pouca miséria que estava acontecendo ali na Alemanha, por causa que eles tinham uma grande renda de capital, tinha muito dinheiro na mão deles. E os nazistas eram comandados por Hitler, que ficou no poder de 1933 a 1945. Alguns historiadores acreditavam que essa ideia de aniquilar os judeus sempre fez parte dos ideais de Hitler, mas outros diziam que não, que isso foi se concretizando ao longo do tempo. Vocês sabiam que os judeus foram perseguidos duramente perseguidos, e foram usados como bode expiatórios, e foram culpados também por grande miséria, por todo o mal que a Alemanha estava passando naquela época. O Partido Nazista, ele ordenou a abolição, o Partido Nazista ordenou a queima dos livros judaicos, a lei semita, que era a exterminação dos judeus, e podemos observar através da peça, que o soldado amarelo abusou do poder que possuía para prender Fabiano, que foi contra ele nos jogos de cartas. Assim como os judeus eram oprimidos por Hitler, os coronéis também os sertanejos eram oprimidos pelos coronéis. E com todo esse preconceito e por falta de estudo de Fabiano, ele passou a se considerar inferior a eles.
maiores filósofos alemães. Tive várias ideias, dentre elas vontade e potência, que podemos ver durante vários momentos da peça. Vontade e potência, ela pode se encontrar em várias áreas da vida, como por exemplo no animal que ele busca sobreviver. Essa sua busca e sobrevivência, ela pode ser entendida como uma vontade de potência. Vontade e potência nada mais é do que aquilo que cria e dá valor. Por exemplo, podemos ver isso no momento que Fabiano disse que ele não é um homem, e sim um bicho. Pois ele teve que se readequar para viver no sertão, passar fome, caçar, enfrentar toda a seca. Então ele saiu daqueles valores comuns dos homens e criou novos valores para poder sobreviver. Sendo a vontade e potência a base de toda a sua filosofia, uma de suas ideias consequências é a genealogia da moral. Genealogia da moral é uma crítica feita aos ideais do que seria o bem ou o mal. Estes não sendo valores absolutos, mas sim produtos históricos culturais. Apesar de ser uma criação humana, esses ideais são botados pelas religiões como se fosse vontade de Deus, botando o sentimento nas pessoas de culpa, fardo, dívida e pecado, criando cada vez pessoas mais tímidas, não criativas, medíocres e, além de tudo, submissas. Nós podemos encontrar esses valores na peça quando, por exemplo, o Senhor Atleta faz a benção para curar Fabiano, ou quando um dos filhos de Fabiano pergunta qual o significado da palavra inferno, perguntando aos seus pais qual o real significado. Eles também, não sabendo responder, já associam a um lugar ruim. Levando essa ideia de lei moral, podemos colocar outra, chamada super-homem. Super-homem não é essa ideia que a gente tem normalmente. Super-homem para Nietzsche é alguém que consegue destruir os valores vigentes e criar novos valores para melhorar as relações mútuas. Para Graciliano Ramos, Fabiano é um forte, conseguir sobreviver às condições do Nordeste. Mas para Nietzsche, o Fabiano está longe de ser um super-homem, muito contrário disso, porque além de não questionar nenhum valor, ele segue cegamente todos os valores que estão acima dele, como que se fosse a vontade de Deus, como se aquilo já tivesse destinado para a vida dele, para sempre. O homem precisa daquilo que em si há de pior, se pretende alcançar nele o que existe de melhor. Tem muitas coisas na peça que ficam subentendidas e precisa de um olhar para a gente ver isso. Esse olhar é o pensamento weberiano. O pensamento weberiano é o quê? É a atitude do indivíduo, porque a atitude do indivíduo influencia na atitude dos demais. A gente pode ver isso na parte da dança. Quando o primeiro casal toma a iniciativa de dançar, você vê que os demais que estavam na festa também dançam. Também a gente vê o tipo ideal, que é o que a sociedade espera de um determinado grupo, que não necessariamente é o que aquele determinado grupo é. Por exemplo, quando o soldado amarelo chega para Fabiano e fala, vai ser fácil ganhar de um miserável como tu. É como a sociedade vê Fabiano. Por ele ser miserável, por ele ser pobre, sofrer com a seca, ter suas carências, a sociedade espera ele ser uma pessoa burra. E a gente vê que não é bem assim, porque senão o soldado amarelo não ia ter que roubar para ganhar de Fabiano. Também vemos a dominação legal, que é aquela dominação por volta das leis. Por exemplo, aqui na escola tem suas leis, no seu trabalho tem suas leis, no país que você vive tem suas leis. E isso, a dominação legal, é o peso dessas leis sobre o indivíduo. Por exemplo, quando Fabiano é preso por ter desafiado o soldado amarelo e ter rasgado as cartas, ele desafiou um poder, uma autoridade, por isso ele foi levado para a prisão. É um ponto de vista muito bom sobre a dominação legal. E a dominação tradicional é aquela por volta do respeito, pelo respeito, pela tradição, por tudo. Por exemplo, a relação entre os filhos e os pais. Os meninos mais velhos e mais novos, sem a Vitória e com o Fabiano. O respeito que eles têm com ele, por exemplo, quando eu vou fazer uma pergunta, o pai já é mais bruto, ele já tem já sabe o seu lugar. Temos também a dominação carismática, que é aquela por meio do carisma, que é por meio do encantamento, através do discurso, das qualidades ou do ato de algum indivíduo, como podemos ver na peça. Pai é forte, trabalha na roça, monta na égua,
Mata os bichos tudinho. Quero ser forte que nem pai. Fazer tudo que... Temos também dois tipos de ética. A ética da responsabilidade, que é aquela por meio do seu dever, do que o Estado espera de você, do que a sociedade espera de você. Podemos ver isso claramente quando o Fabiano decide não matar o soldado amarelo, porque ele seria preso por estar infringindo as leis e as normas. Vou te matar, seu desgraçado. Tu vai ver. Eu não vou fazer isso porque tu é soldado. Senão eu vou preso de novo. Afinal, governo é governo, né? Responde, gente. Temos também a ética da competição, que é baseada em ideias e valores cristãos. E é feita pelo bem comum. Podemos ver isso quando Fabiano rasga as cartas, o soldado não bate mais ninguém. Mesmo que ele não fosse jogar mais, ele fosse ser prejudicado com isso, ele evitou que outros fossem trapaceados. Só preso, mas tu nunca mais faz isso com ninguém, seu cara. Obrigado pela atenção.